Enfim. E aí o que acontece? O Narciso, ele, devido à sua beleza, todas as pessoas se apaixonavam pela beleza física dele. Era o físico que chamava a atenção. Então, todas as ninfas, mulheres, todo mundo. Só que uma divindade o condenou a ele só se apaixonar por quem não se interessasse por ele. Ou seja, quem não correspondesse ao amor de Narciso. Aí a gente vai fazer um recortezinho e vamos falar agora da Eco. A Eco, inclusive, era uma ninfa que, inclusive, falava muito, tinha uma boa retórica, e ela tinha um diálogo com todas as ninfas, inclusive as que, inclusive, eram as amantes de Zeus. Né? Então, Zeus, nos seus processos de traição, né, de traições, né, ele, ele deixou assim uma dúvida, né, com relação à sua então esposa, né, que era, e ela vai perseguir. Ela ficou desconfiada para onde Zeus estava indo, sabe, desconfiando que ele estava a atraindo, né? E aí ele lá encontra a Eco e Eco começa a conversar com ela e tal, 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 fala pelos cotovelos, né? Só que ela percebe que tem alguma coisa errada ali e aí ela resolve fazer uma maldição com a Eco. E essa maldição era justamente era fazer com que ela não conseguisse mais originar uma palavra, uma frase, ela não conseguisse mais falar, não construir uma, um pensamento com uma fala, né? Ou seja, uma fala. Então ela é condenada a repetir as últimas palavras que ela ouvia de alguma pessoa. Então, nesse contexto, aí a gente volta para Narciso. Só que, como todas as ninfas, mulheres, todo mundo se apaixonava por Narciso, ela encontrou com Narciso, mas ela não conseguia dizer que gostava dele. Né? E aí, um vidente chamado Tiresias, se eu não me engano, acho que é Tiresias, me perdoe se eu estou pronunciando errado. Ele, inclusive, previu, né, o, que o Narciso, sua vida terminaria quando ele se apaixonasse, quando ele visse a sua própria imagem. Então ele não sabia, ele não se via dessa forma. Né? Mas ele sabia que todo mundo se apaixonava por ele. E aí, um certo dia, ele vai caminhando pela floresta. Aquela história, né? Acho que você, se você porventura não conhece, é, é, eu sugiro que isso aqui serve apenas como uma pista, como apenas um elemento para a gente gerar uma compreensão, né, sobre esse assunto, para a gente falar sobre narcisismo. E aí ele foi caminhando pela floresta, chegou na beira do rio e de repente viu a sua imagem. E quando, ao ver a sua imagem, né, ele começou a achar a coisa mais bonita do mundo. Ele se apaixonou pela própria imagem. E realmente condizia com a maldição, né, que era ele se apaixonar por alguém que não teria nenhum envolvimento com ele. Uma pessoa que não corresponderia, né, ao seu amor. Então tem aquela história, para quem não conhece, ele vai lá, cada vez mais chegar nessa voz. E aí a ninfa também, a Eco tenta falar com ele, mas quando ele diz como você é lindo, aí então só ficava assim, lindo, 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 repetia. E aí a Eco ficou muito triste por conta dessa ruptura, né, por não ser correspondida ao amor do Narciso, e ela vai se trancafiar numa caverna. E aí vem esse mito de quando a gente chega numa caverna, olha como é poético, é bonito, né? E ela tem esse eco, a gente fala e a voz, né, se reverbera, né? Então é nesse sentido. E aí o Narciso, ele termina se afogando na busca de sua imagem, de tentando encontrar essa pessoa a qual ele não conseguia despertar um afeto, não conseguia encostar nela. Ou seja, era um amor absolutamente pela imagem, ou seja, por aquilo que vinha de fora e não aquilo que vinha de dentro. Ou seja, é um amor superficial. Né?
E aí, nesse contexto, ele se transformou numa flor que hoje é chamada de narciso, né? E Eco está confinada às cavernas, né? Então, como toda mitologia, tem toda essa analogia, essa coisa, né? Que é bonita, né? Que é interessante. Assim como também a mitologia dos Yorubás, né? A mitologia africana, a mitologia aqui dos povos originários aqui são também incríveis, né? Que a gente também pode, a gente deve, inclusive, pode e deve falar por aqui, né?